Eu vou contar hoje como que surgiu o projeto Desamorosas, que é um projeto de produção coletiva de histórias de amor e desamor, que conta hoje com 110 autores e quase 1000 textos escritos. Esses textos são histórias de amor e desamor que eu convidei as pessoas a escreverem, e elas foram progressivamente aceitando o desafio de fazer isso, desde que com o meu apoio, né? Sempre a proposta é que me encaminhe com antecedência para que eu dê uma olhada, verifique se há alguma coisa que poderia melhorar, devolvo o texto para a pessoa, ela concorda ou não, e aí a gente publica. Eu publico hoje como notas em uma página específica, porque originalmente eram apenas publicadas da minha timeline do Facebook, né? A ideia surgiu porque em 2010 eu estava passando por um processo de produção intensa de material didático que me levava para o computador por muitas horas, e eu precisava de algum respiro que pudesse acontecer de uma maneira prazerosa e rapidamente. E aí, como eu gosto muito de escrever e tinha conhecido a série publicada no Twitter pelo psicanalista Contardo Caligares, uma série chamada Solidão Urbana, me ocorreu que se ele conseguia produzir no Twitter em 140 caracteres, que é a restrição que havia na época, né? Se ele conseguia produzir reflexões sobre a condição humana dentro desse pequeno fragmento de espaço, né, para a produção de um texto compreensível, talvez eu pudesse fazer o mesmo. E inventei na época uma série chamada Invenção Humana, que tratava das idiosincrasias nossas, né, humanos. E foi bem bacana. Eu inclusive pedi autorização para ele, porque eu ia copiar a ideia dele, né? Só que não no Twitter em 140, mas no Facebook em 420 caracteres na época. E essa série eu produzia individualmente, sozinha. Com o tempo, como a série foi trazendo comentários muito instigantes, alguns comentários eram mais interessantes até que o que eu própria havia escrito, então eu resolvi convidar as pessoas a produzirem comigo textos para uma outra série, que é a Desamorosas, né? Então as pessoas diziam: ah, mas será? E eu dizia: não, sim, claro, me envie que eu ajudo você, se você tiver alguma dificuldade e tudo mais. E as pessoas foram entrando nesse jogo. Minha grande militância na vida é, na verdade, o empoderamento das pessoas, né? Valorizar a experiência delas, fazer com que elas produzam coisas que elas gostem. Há toda uma preocupação da minha parte, tanto no trabalho como formadora, como era antes como professora, né? De ajudar as pessoas a verem valor em si mesmas. E eu achei que esse projeto caía como uma luva para essa perspectiva. E aí foi assim que o projeto teve início. As pessoas escreviam que as histórias pareciam ser delas, mesmo quando produzidas por mim ou por outros companheiros, disso que veio a ser uma comunidade de escrevinhadores, né? E isso foi criando um espaço potente de identificação e de diálogo sobre o que os textos traziam e tudo mais. A ponto de, algum tempo depois, como eu estava no processo intenso de produção da minha pesquisa de doutorado, cujo tema era o que aprendemos quando nos comunicamos pela internet, a ponto então de eu ter a ideia de trazer para dentro da pesquisa e para dentro da tese a reflexão possível a partir desse projeto, o que absolutamente não era uma ideia originalmente, né? Eu estava, na verdade, com um conjunto de outros dados, de depoimentos das pessoas, que não tinha a ver com esse projeto específico, e que as pessoas diziam para mim por escrito o que elas entendiam, que aprendiam, que experiência formativa elas tinham ao se comunicar por escrito pela internet, que esse era o tema geral da minha tese, né?
E foi muito interessante porque eu fiz um convite para que as pessoas que liam e escreviam Desamorosas me escrevessem contando o que é que elas achavam que tinham de experiência formativa, de acréscimo de conhecimento sobre si, sobre a vida, sobre as coisas, enfim, a partir da leitura e escrita desses textos que compõem o projeto Desamorosas. E aí essas pessoas contribuíram lindamente comigo, trouxeram grandes ideias que alimentaram a minha tese. E isso, na verdade, compõe dentro da tese um pedaço pelo qual eu tenho um grande carinho, né? Porque é onde existe um conjunto de vozes, né, que trazem um conhecimento, um compartilhamento daquilo que é a experiência de escrever sobre as nossas histórias pessoais ou as histórias que a gente conhece, e as que a gente conhece sempre tem algo de nós também, né? Eu criei uma coisa na tese que eu achei que ficou muito boa, que é escrever um único texto a partir dos textos escritos por essas pessoas que aceitaram o convite de compartilhar o que é que tinham de experiências formativas a partir da leitura e da escrita das Desamorosas, né? Acho que ficou bom, se vocês puderem ler, acho que vai ser bem interessante. E eu tenho muito orgulho desse projeto, porque, como eu disse, a minha grande militância na vida é o empoderamento das pessoas, seja pela docência, pela formação de outros profissionais ou por esses projetos de apoio à escrita das pessoas para que elas se reconheçam, né, em textos que depois são curtidos, comentados, e as pessoas vão dizendo coisas muito bacanas sobre o que leram, de uma escrita que, se a pessoa não fosse instigada a fazê-la, ninguém poderia dizer nada, porque estaria dentro de sua própria experiência, circunscrita a sua memória, a seu espaço muito próprio, né, e não compartilhado com outros. Então é isso, espero que vocês gostem de conhecer o projeto, caso não conheçam, e espero mais ainda que vocês se instiguem a escrever também suas histórias, né? As de vocês ou as que vocês conheçam, de amor ou de desamor, que mandem para mim, que eu publicarei, e aí a gente vai chegar provavelmente aos 1000 textos rapidamente. E acho que vai ser uma experiência boa para todos nós, como sempre é o compartilhamento de textos dessa natureza.